Beleza. Então tem uma pecinha simples, que você já deve ter visto alguma parecida, pelo menos. Quando eu olho a furação dela aqui, se eu olho ela de frente, ela é aquela furação que é por parafuso Allen cabeça cilíndrica, tá? Então, deixa eu jogar ela lá no desenho só. Salvar ela aqui como no nossa pasta aqui. CNC, peça 34, que é o que nós estamos fazendo agora. Fazer um desenho para a gente fazer então parte do ciclo na programação. Tenho a peça aqui, vou fazer uma vista em corte nela aqui para ficar mais fácil. Arrumar as linhas de centro, aumentar um pouco esse desenho aqui. Beleza. Aqui então nós temos uma altura de 25, largura de 40, comprimento total 60, distância entre centros de 60 também, distância do primeiro furo aqui, vou deixar que é 20. Já vou dar a distância aqui de baixo também, que é o 30, que é a metade do 60. Beleza? A altura aqui é 9, diâmetro do maior 14, diâmetro menor 10. Fiz só com esses aqui, não é o mesmo padrão do parafuso M8, mas é só para a gente conseguir utilizar as ferramentas do simulador aí, que são duas brocas que tem ali para a gente utilizar. Vamos jogar no nosso ponto zero como a gente já está acostumado, para deixar tudo positivo. Então aqui no canto, arrumar o símbolo aqui, beleza? E daí agora vamos puxar então a nossa programação. Deixa eu pedir um documento novo do Word aqui, para ajustar ele aqui para vocês conseguirem ver também. Beleza. Jogar você para cá. Começo da programação, então, já não lembro mais qual que era o código do programa que a gente estava fazendo na outra. Não sei se era 5, 6, alguma coisa assim. Vou deixar como se fosse agora o 7, tá? Mas é só para a gente ter um nome para ele mesmo. Começo da programação é igual. Então, G17, G21, G54, G90 e G94. É a parte do cabeçalho que a gente já tinha visto. G53, G0, Z0, que é para posicionar a ferramenta para troca. A gente já tinha visto também. Vamos selecionar agora qual que seria a ferramenta que a gente utilizaria. Geralmente, quando a gente vai fazer furação, a gente vai utilizar primeiro uma broca de centro, que é uma broca que serve para marcação. Então aqui vai ser T1M6, vai ser aqui a broca de centro. Caso vocês não conheçam, deixa eu achar uma foto aqui. Então, broca de centro. Ó, essa broca aqui que ela tem a ponta dela meio escalonada aqui em ângulo, que ela serve justamente para guiar as furações, para centralizar de forma mais fácil, tá? A maioria de vocês já deve conhecer, caso algum não conheça, ela está aqui. Com a broca de centro, então, a gente precisa ligar a rotação que nem a gente já fazia, né? Então a gente tem que ir lá na nossa tabela. Eu não tô com a tabela aberta aqui, só deixa eu achar ela aqui rapidinho. Tabela de avanço e rotação. Tá aqui, ó. Então é a primeira ferramenta, né? Broca de centro. Ela vai girar 2000 RPM e o avanço vai ser de 250. Então S aqui vai ser de 2000. M3 para ela girar no sentido horário. Então aqui girar a 2000 RPM no sentido horário.
Vamos ligar o fluido de corte com o M8, que nem a gente já estava vendo. E agora tem uma diferençazinha do que a gente estava vendo até agora, que a gente vai posicionar ela em cima do primeiro furo. Então, até agora, a gente estava fazendo o quê? A gente posicionava ela para fora da peça, ou numa parte ali do contorno que a gente ia começar, para daí a gente começar a fazer a usinagem, né? Agora a gente vai posicionar ela em cima do primeiro furo. Então, o primeiro furo pode ser esse aqui da esquerda, por exemplo. Então, a gente vai jogar aqui G0, o X vai ser 20 e o Y vai ser 20 também, que é a metade do 40, que o furo está bem no centro. Vamos abaixar aqui, então, G43 para ele compensar a altura da ferramenta. Vamos utilizar daí o H1, porque é a ferramenta 1, Z5 para ela ficar 5 milímetros em cima da peça. Agora, tem um detalhe aqui que a gente vai começar a ver o tal dos ciclos de furação. Então, o que, que são os ciclos de furação? São ciclos que a gente vai aplicar para a gente não precisar ficar subindo e descendo manualmente a broca em cada um dos furos que a gente vai ter. Então, ela tem a tabela aqui, ó, de ciclo de furação no fresamento. Então, função G80, G81 e G83 são os que a gente vai utilizar agora. Os dois que a gente vai ver basicamente é G81, que é ciclo de furação contínua, e G83, que é o ciclo de furação com descarga de cavaco, ou como o pessoal costuma chamar de furação pica-pau. Qual que é a diferença entre os dois, basicamente? O ciclo de furação contínua, que é o G81, ele vai começar a furar a peça e ele vai ir toda a profundidade de uma vez só. E o ciclo de furação, o G83, eu vou começar a furar um pouco, aí ele vai recuar a broca para deixar sair o cavaco, depois ele fura mais um pouco, aí ele recua a broca de novo, fura mais um pouco, recua a broca de novo. Deixa eu puxar a minha câmera aqui, que eu acho que fica mais fácil eu explicar mostrando aqui direto. Ó, imaginem aqui que eu tenha, por exemplo, uma broca G81. Ela vai atravessar a peça aqui. Então, G81 ela vai tudo de uma vez só, depois ela volta. G83 ela posiciona aqui, ela vai um pouquinho, volta para quebrar o cavaco, vai mais um pouquinho para baixo, volta para quebrar o cavaco, vai mais um pouquinho para baixo, volta para quebrar o cavaco, até ela chegar lá no final, aí ela para, tá? Então essa é a diferença entre os dois ciclos. Quando que a gente vai utilizar um e quando que a gente vai utilizar outro? Quando for broca de centro, a gente sempre vai utilizar a G81, porque é só uma furaçãozinha para marcar ali uns 2 milímetros. Os outros tipos de broca de aço rápido, a gente vai utilizar a G83, que é para fazer a volta ali do cavaco. Ah, mas então eu só vou utilizar o G81 quando for broca de centro? Não necessariamente, aqui porque a gente está vendo só uma programação mais simples. Mas se eu tiver, por exemplo, uma broca de metal duro, aquelas que são pretinhas, que são mais duras, eu tenho que fazer com o ciclo de furação contínua, que é o G81. Eu não posso fazer com o G83, senão ele quebra a broca. Mesmo esquema aquelas brocas T-Max, eu pelo menos conheço assim, são aquelas brocas que tem a ponta lá com uma pastilha, tem que usar o G81 também, senão ele quebra a pastilha, tá? Então, no geral, broca de metal duro, broca de centro e broca T-Max, vou usar o G81, e daí, broca de aço rápido, que são as brocas mais normais que a gente tem, a gente vai usar o G83. Vamos então ligar o nosso ciclo aqui. Ó, o ciclo a gente vai ligar utilizando esses comandos aqui, ó, a sintaxe. Então, vamos achar aqui a nossa programação. A gente vai utilizar aqui então G81. Aí a gente vai ter que ter X, Y, Y, Z,
R, F e K. O X e o Y são as coordenadas da furação. Então, a gente já deu ela aqui, que é 20 e 20, que é do primeiro furo aqui da nossa peça que a gente está vendo no SolidWorks. Então, ó, primeira furação aqui da esquerda, X 20 para a direita, Y 20 para cima. Então, aqui no nosso ciclo de furação, o X vai ser 20 e o Y vai ser 20 também. Quando eu volto lá no ciclo, daí eu tenho Z. Nível da posição final, Z. Então, basicamente, o Z é até que profundidade que a broca vai cortar. Então, qual que é a profundidade do furo? Nesse caso, como ele é 25 e ele é um furo passante, a gente vai fazer ele aqui passando um pouquinho do 25. Então, pode ser, por exemplo, um 28 por aí, depende do tamanho da broca que eu estou utilizando. Então aqui menos 28. Sempre negativo Z, porque ele está furando tipo para baixo, né? O ponto zero da peça está lá em cima, aí ele tem que passar 28 milímetros para baixo. O R eu tenho aqui que é o nível de aproximação rápida. Basicamente é quando eu vou trocar de um furo para o outro, quantos milímetros para cima da minha peça ali do ponto zero vai ficar a broca. Geralmente aqui eu costumo utilizar o mesmo 5, que é a altura de segurança ali que a gente deixa para baixar. Então a retração aqui vai ser 5 milímetros. O F é o avanço, igual a gente tinha nas outras peças que a gente estava desbastando. Então eu olho lá na tabela, a gente viu aqui que a rotação era 2.000, o avanço 250. Então a gente vai utilizar o F aqui como 250. E o K é o número de execuções. Por exemplo, se eu quero passar mais de uma vez no mesmo furo, às vezes para garantir a medida ou algo do gênero, ou para garantir que ele não vai ficar nenhum cavaco ali. Geralmente a gente não vai passar mais de uma vez, e quando o K for uma execução só, a gente não precisa nem arrumar ele. Então, geralmente a gente nem utiliza ele na programação. Essa daqui, então, é a programação do primeiro furo. Ah, desculpa. Aqui a gente está fazendo a broca de centro primeiro, né? Então a gente não vai fazer o menos 28 aqui, que seria atravessar a peça toda com a broca de centro. A gente vai utilizar aqui só o menos 2 para ele marcar. Depois que eu fiz o ciclo de furação, a única coisa que eu tenho que arrumar embaixo ali são as posições dos outros furos, que ele já vai entender automático que o que está embaixo ali vai ser daquele mesmo tipo de furação. Então aqui embaixo eu vou arrumar X, agora o X vai ser 20 mais 30 vai ser 50, o Y continua sendo 20. E o terceiro furo, que é o lado da direita, vai ter X 80 e o Y continua sendo 20. Fechou as furações que eu queria, a única coisa que eu preciso agora é cancelar o ciclo de furação para que ele entenda que ele já parou de fazer as furações e que eu vou partir para uma outra operação. Então, para eu cancelar, eu vou utilizar o primeiro comando aqui, que é o G80, que é para cancelar os ciclos. Então, aqui no final, eu vou ter um G80. Cancelei, então, o ciclo de furação, fiz todas as marcações com a broca de centro. O que eu vou fazer agora? Vou trocar de ferramenta, vou pegar uma broca de 10 milímetros ali, para a gente fazer as furações passantes. Então, vamos posicionar agora G0, vamos subir um pouquinho só, um Z50, só para ele entender que ele está mais para cima da peça. Vamos pegar agora a ferramenta 2, que vai ser a broca de 10. Aí a gente vai acionar aqui, igual na parte de cima, né? A rotação e M3. Então, o S a gente olha na tabela de novo. Uma broca de 10 milímetros, 950 de rotação, 95 de avanço. Então, S 950, M3 para girar no sentido horário. Vou ligar o fluido e posicionar em cima do primeiro furo de novo, que é o M8, G0
X20, Y20, furo lá da esquerda de novo. Vou abaixar minha peça que nem estava ali em cima, no G43. Só que em vez de usar o H1, porque era a ferramenta 1 antes, agora a gente vai usar o H2, que é a ferramenta 2. Z5 de novo. E daí agora, como é uma broca que a gente vai cortar passante ali, a gente vai utilizar o ciclo de furação G83, que é o ciclo de furação pica-pau, que ela corta um pouquinho e volta. A sintaxe dele é bem parecida. Então a gente vai vir aqui, ciclo de furação G83. A única coisa que ele vai ter a mais vai ser a letra Q, que é basicamente o incremento de corte, ou seja, quantos milímetros ele vai cortar por vez até ele voltar e quebrar o cavaco. Geralmente a gente vai utilizar aqui de 3 a 5 milímetros, tá? Então eu vou até copiar aqui o sintaxe de cima. Ó, ele vai ser bem parecido com o G81. Só que aqui vai ser G83. A posição do furo é a mesma. O Z agora, eu vou tocar a broca de 10. Ela vai passar a peça toda. A peça é 25, vamos fazer ela passar um pouquinho mais, que é 28. Aqui dela vai ter o Q, que é quantos milímetros por vez a gente vai mandar cortar. Geralmente a gente vai mandar cortar 3, tá? Vamos utilizar como padrão 3 milímetros, que é para não forçar demais a broca. O R, que é a retração, é 5, ou seja, para trocar de um furo até o outro, ele vai posicionar a broca 5 milímetros para cima. E o avanço daí da nossa broca de 10 é 95. Então a gente precisa arrumar aqui 95. Arrumamos a posição dos furos de novo também. Como a posição é a mesma, posso só copiar aqui. Copio já o final do ciclo ali, o cancelamento, que é o G80, e copio também a parte do afastamento da ferramenta. Então aqui, jogou os dois furos, jogou o G80, cancelou o ciclo, jogou a ferramenta para cima de novo. Vamos pegar agora a terceira ferramenta, que é a broca de 14, para a gente fazer o outro rebaixinho. Então aqui vai ser ferramenta 3, vai ser uma broca de 14. Aí a gente vai utilizar a rotação. Não tem de 14 na tabela, vamos pegar de 3,5, que é mais próximo aqui, só para a gente não precisar calcular. 705 de rotação e 70 de avanço. Então aqui 705 de rotação, M3 para ligar no sentido horário, M8 para ligar o fluido de corte. Vamos posicionar ali em cima do primeiro furo de novo, então X20, Y20. Vamos mandar abaixar com o G43 aqui de novo, que nem a gente fez. Então G43, H2, Z5 de novo. E vamos largar o ciclo de furação aqui também. Qual que vai ser a diferença dessa outra daí? Ao invés da gente mandar abaixar 28 para ele passar, a gente vai mandar abaixar 9, que é ali a altura do rebaixo que a gente quer fazer. Então Z menos 9. Aí aqui a gente muda para avanço de 70 também, que é o que a gente viu aqui na tabela de furação, tá? Vamos jogar a posição dos furos de novo. Então, como são as mesmas furações, a gente só copia aqui de novo. Jogamos aqui embaixo. Quando ele terminou e já afastou a ferramenta de novo, a gente pode simplesmente terminar o nosso programa. Então, o que a gente estava vendo até na última aula é a gente fazia o contorno ali, né, conforme tinha o rasgo ou o contorno ali, as dimensões da peça ali mesmo que a gente tinha, e a ferramenta ia seguindo aquele contorno que a gente tinha. Agora a gente começou a entrar na parte dos ciclos, e esse ciclo de furação aqui é um dos que a gente mais utiliza, que daí é quando a gente tem mais de um furo, geralmente, e a gente só vai jogando as coordenadas dele a partir daquele ciclo ali. Por enquanto está tranquilo, gurizada? Alguma dúvida? Já vamos testar ele ali no simulador também, tá?
Como é que tá aí? Tá mais ou menos? Tá tranquilo? Beleza? Tá. Vamos jogar lá ele lá no simulador para a gente ver como é que ele se comporta, então. Eu vou fazer a peça com um pouquinho mais de 25 ali de espessura, tá? Só para ele não pegar na mesa lá a ferramenta de novo. Puxar aqui um novo programa, então. Tem 100. Fechar aqui com 30 e 40. Fechar o offset que nem a gente arrumava antes. Mudar o ponto zero. Beleza. Deixa eu copiar aqui a programação. Vou tirar aqui o IG54. Aqui daí no simulador eu não tenho uma broca de centro, tá? Cadastrada nele aqui. Aí a gente vai utilizar uma broca de 8 como se fosse uma broca de centro só. T16, então aqui vai ser H16. A broca de 10 vai ser ferramenta 17. Então aqui T17. Aqui então H17 também. E na ferramenta 3, que é a broca de 14, a gente vai ter daí a ferramenta 19. Então aqui vai ser H19. Vamos simular ela aqui então para ver como é que ele se comporta. Então, fez uma furação, fez a outra, depois fez a outra, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem bem a peça aí. Deixa eu tentar rodá-la de novo e passar primeiro. Ó. Então aqui, logicamente, não é bem uma broca de centro, né? Como se fosse uma broca de 8 que eu estou simulando. Ela faz só a marcaçãozinha do furo ali, como uma broca de centro faria mesmo, só aquela marcação para guiar o furo, para ele não, a broca não deslizar ali em cima da peça. Depois faz as furações passantes. Aqui no simulador ele não mostra como que é o pica-pau, tá? Mas aí naquele vídeo que está lá na sala virtual ele tem lá mostrando para vocês como que ele funciona. Então fez as furações passantes e por último fez as 3 furações ali que são só o rebaixo. Aí tem um detalhe. Se eu for deixar assim, no caso, a minha peça ela tem o ângulo da broca ali, né, no rebaixo, ela não ficaria bem retinho, perfeitinho. Geralmente, daí o que a gente faz é nessa. Depois a gente arrumaria um ciclo de furação aqui também, copiaria, no caso, o ciclo de furação aqui da última, e arrumaria uma fresa de 14 para fazer como se fosse furo. Então aqui a gente copiaria toda essa parte aqui e arrumaria daí aqui, ao invés de ser ferramenta 4, ao invés de ser uma broca de 14, uma fresa de 14, que daí ela tem a parte dela reta ali. Olharia aqui então, vamos dar uma olhada qual que é a rotação que a gente tem para uma fresa de 14, nem tem uma cadastrada aqui. 3.100 seria a rotação. Aí o avanço a gente tem que deixar o mesmo da broca daí, porque ela está fazendo como se fosse um furo. Então aqui vai ser 3.100, aqui 70, beleza? Deixa eu copiar ela aqui só e vamos selecionar aqui no simulador só para vocês verem. Então aqui daí teria que ser a ferramenta 5 do simulador, H5 aqui também.
faz as furações normais. E aí, por último, ó, arruma a fresa só para ele deixar ali retinho, que nem tá o final ali, igual ele tá aqui no nosso desenho aqui também, tá? Isso para quando a gente tem esse tipo de furação aqui que é para parafuso alho. Ó, então tem a fresa de topo, né? E daí ela é reto aqui, o final dela. Daí por isso que ela deixa reto. Com a broca ela nunca vai ficar por conta do ângulo que ela tem ali na ponta da broca, né? Então ela sempre vai deixar um pouquinho. Dá para passar manual depois na furadeira também ou algo do gênero, mas geralmente quando você está fazendo no CNC, já costuma a gente fazer direto, porque daí a peça já sai pronta, né? Então agora é uma peça um pouquinho mais complexa também do que a gente já viu, mas todas as fases dela, digamos assim, a gente consegue pegar por sistema de pelo ciclo de furação, né? Então nós temos diâmetros diferentes aqui, então logicamente a gente não vai passar a broca em todas as furações, né? O que a gente vai precisar fazer então? Ver quais são as furações que têm o mesmo diâmetro, se tiver alguma, e daí a gente passa a mesma broca. Então, por exemplo, a broca de centro, no caso que é a primeira, a gente passa em todas as furações, independente de quais sejam. Aí depois a gente vai ver aqui uma das outras brocas. Então, por exemplo, essa daqui é uma broca de 10. Então, vou selecionar a broca de 10, vou passar nos 4 furos. Depois, essa daqui é uma broca de 12. Então, vou selecionar a broca de 12, vou passar nesses dois furos aqui. Depois, aqui a broca de 14, passante nos dois aqui. E a broca de 20 até a altura do rebaixo, finalizando com a fresa de 20 também para fazer o rebaixo. Em furos maiores, como por exemplo esse aqui de 14, é comum a gente utilizar, fazer o que a gente chama de um pré-furo antes. Eu, por exemplo, se tiver uma broca de 20, você não vai jogar ela direto na peça, né? Então, o ideal seria a gente fazer, por exemplo, aproveitar essa broca aqui, uma broca de 10, que a gente já vai fazer passante nas outros furos, e já faz nesses dois do meio aqui também. Aí depois só passa a broca de 14 aqui, tá? Geralmente com broca maior do que 10 milímetros a gente faz um pré-furo antes, tá? Então algumas a gente faz um pré-furo. Daí a gente ainda faz um furo intermediário para depois a gente fazer a furação final. Vamos supor que a gente tem uma broca de 30 milímetros, por exemplo, que seja uma broca de aço rápido. A gente faz uma com 10, depois a gente faz uma com 20, depois a gente faz a com 30, e não sei se ainda se passando do 20 para o 30 ainda não é meio puxado para fazer ainda. Eu provavelmente arrumaria mais uma broca para fazer antes dela ali, tá? Então, mais ou menos esse esquema que vocês vão fazer aqui. Faz os 4 da pontas aqui, já aproveita para fazer passante esses dois aqui com 14. Depois troca a broca, pega a broca de 14 e repassa nos dois aqui. Faz os rebaixos e faz esses dois aqui do meio também, tá? Vou jogar aqui no desenho só para ficar mais fácil para vocês daí para semana que vem. Foi ficado esse exercício aqui para a aula passada, né? Vamos resolver ele aqui hoje juntos. Deixa eu puxar um documento do Word aqui para a gente fazer ele. Um pouquinho mais complicadinho dos que a gente estava vendo até agora, mas nada muito mais grave. Vou deixar aqui mais para a esquerda para a gente conseguir visualizar bem, que acho que dá boa. Aumentar a fonte aqui de novo. E vamos resolver ele aqui então. Ó, na aula passada, então, a gente começou a ver essa parte dos ciclos de furação. A gente foi até o programa 8. Então esse aqui vai ser o programa número 9. Vamos fazer ele aqui. Primeira linha, nome do programa.
Então, o 009. Depois o cabeçalho padrão que a gente vê em todos os programas de fresamento. G17, G21, G54, G90 e G94. A linha para posicionar para troca de ferramenta, que é o G53, G0, Z0. Vamos selecionar daí a ferramenta 1. Ferramenta 1 de praxe a gente estava deixando sempre a broca de centro para a gente fazer a marcação dos furos. Então aqui vai ser a ferramenta broca de centro. Sempre bom, depois do lado ali da ferramenta que a gente está fazendo, a gente deixa o nome de qual que é a ferramenta, até para a gente não se perder depois. Então a gente vai olhar lá na tabela, qual que é o avanço e rotação. Nesse caso, broca de centro, 2000 RPM, 250 de avanço. Então a gente vai ter aqui, que ela vai ter S de 2000, M3 para girar no sentido horário. M8 para ligar o fluido. Vamos posicionar agora em cima do primeiro furo. Vamos deixar o ponto zero lá embaixo, que nem a gente estava fazendo antes. Deixa eu adicionar ele aqui só para a gente não esquecer que eu tinha deixado de fora na última aula. Então, G0. Vamos pegar aqui então, pode ser o primeiro furo, esse aqui mais próximo do ponto zero, esse bem da esquerda, bem de baixo. Então eu tenho 90 entre centros, ele é simétrico, e eu tenho a peça total que tem 120. 120 menos 90 vai dar 30, dividido por 2, então eu tenho 15 para cada lado. Então o nosso X aqui vai ser 15. E o nosso Y, tenho 70 aqui no total da peça, tenho 50 entre centros. Então vai sobrar 20 e 10 para cada lado. Então o Y vai ser 10. Vamos posicionar agora na altura. Então G43, liga a compensação de altura da ferramenta 1. Z5 para ela ficar 5 milímetros em cima da peça. E vamos ligar lá o ciclo de furação, conforme a gente tinha visto na última aula. Então a gente vai ligar, como é broca de centro, G81, para ele fazer direto, que é só a marcação. A posição aqui em X e Y é a mesma, então X15 e Y10 é a mesma. Z de menos 2, só para ele marcar ali 2 milímetros da peça. Retração de 5, para ele ficar 5 milímetros para cima da peça cada vez que ele for trocar de furo. E o avanço 250, que é o que a gente viu na tabela ali agora há pouco. Só vamos jogar daí todas as outras posições de furos que a gente tem aqui embaixo. Então a gente vai ter aqui vamos pegar o outro aqui de baixo, depois a gente vai subindo. Então o X agora vai ser 15 mais 90 vai ser 105. E o Y continua sendo 10. Qual furo que eu vou primeiro aqui? Como é só broca de centro para marcar, não interfere muito, tá? Só tem que deixar todas as posições ali certinho. Então, X105, Y10. Vamos fazer agora, pode ser esse aqui do meio. Então, como ele está bem centralizado na peça, ela tem 120, vai ser X60. Em 30 eu entre centros aqui, então 70 menos 30 vai sobrar 40, 20 para cada lado. Então o Y vai ser 20. A outra que está ali em cima dele continua sendo X60, só que daí vai ser Y50. Vamos pegar os dois do meio com rebaixo para parafuso agora. Então eu tenho 80 entre centros, vai sobrar 40 do 120, 20 para cada lado. Então X20. O Y está bem no centro aqui, então Y 35. Depois X100, que é o 20 mais o 80, e o Y continua sendo 35. Depois vou passar para esse bem lá de cima da esquerda. Então o X vai ser o mesmo do de baixo, que no caso é 15. Como eu tinha Y10 antes, subi mais 50, vou ter Y60. Depois passo para o bem da direita aqui, bem lá de cima,
vai ser o x 105 e o y continua sendo 60 também. Marquei todos, beleza, vou dar o G80 para ele cancelar o ciclo de furação e eu subo a ferramenta com G0 e Z50 para posicionar para a primeira troca. Vamos pegar agora a segunda broca que a gente vai trabalhar. Então, qual é a broca que a gente vai pegar agora? Nós temos uma broca de 10, uma broca de 12, uma broca de 14 e uma broca de 20. A de 20 não é porque a gente vai fazer só o rebaixo dela depois. Podemos fazer a de 10, que é a menor, e daí a gente já faz os pré-furos para essas duas aqui do meio para a broca de 14. Então pegamos a de 10 primeiro, depois pegamos a de 12 e fazemos esses dois furos aqui do meio, depois fazemos a de 14 nos dois maiores e o diâmetro de 20 para fazer o rebaixo da cabeça. Pode ser seguindo gradualmente ali os diâmetros. Então agora aqui ferramenta 2. Lembrando que não importa também qual foi a que vocês arrumaram, caso vocês tenham feito, porque a única diferença que vai fazer é como você vai montar lá as ferramentas na máquina na posição certa. Ferramenta 2 vai ter que estar a broca que vocês selecionaram e assim por diante. Mas aqui não interfere muito. Então, T2M6, vamos pegar então a broca de 10. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra, então vamos olhar na tabela aqui. Olhando na tabela, broca de 10, 950 e 95. Então aqui vai ser S de 950, M3 para girar no sentido horário. Vamos ligar o fluido com M8. Vamos posicionar em cima do primeiro furo. Como o primeiro furo é o mesmo primeiro que a gente fez com a broca de centro, então a gente pode só copiar aqui. É o mesmo X15 e Y10. Então, X15, Y10. Aí a gente vai posicionar a altura. Então, G43. Agora, como é ferramenta 2, o H tem que ser 2. Z5 para ela ficar 5 milímetros para cima da peça. Vamos ligar daí agora o ciclo de furação pica-pau, para ela ir começando a tirar aos pouquinhos. Então, ao invés de G81, que é o ciclo de perfuração contínua, a gente vai usar o G83. Posição dos furos é a mesma, então X15 e Y10. O Z agora, ele vai ser passante nesse caso dessa broca. Então, a minha peça tem 30, vou fazer aqui um menos 32, pelo menos ali, para garantir que a ferramenta passe. Aí nós temos uma letra a mais, que é o Q, que é quantos milímetros por vez ela vai tirar até ela voltar e quebrar o cavaco. Por padrão, a gente está usando 3 aqui, que é o que geralmente é utilizado nas empresas também. O R, que é a retração, que é 5, ou seja, de um furo para o outro ela vai subir 5 milímetros a broca para trocar. E o F, que é o avanço, é de 95, porque a gente viu na tabela. Da mesma forma que o outro ciclo, a gente só joga as posições ali no lugar. Então, posição do furo bem aqui de baixo vai ser X 105, o Y continua sendo 10. Do furo lá de cima, X 105, aí o Y vai ser 60. Do furo bem de cima da esquerda, X 15, Y 60. Ah, mas a gente vai fazer o pré-furo nesses dois furos aqui do meio também, que são passantes. Então a gente aproveita e já vai adicionar. Então a gente vai ter aqui o X20, que é do furo do meio aqui da esquerda, X20, e o Y35, que é porque ele está no meio da peça que tem 70. E depois a gente vai ter o X100 e o Y35 também. Então o ciclo de furação é bem fácil. Se eu tiver 50 furos, eu só jogo o ciclo no começo ali e só vou dizendo a posição dos outros furos que ele já entende automático. Da mesma forma que a outra broca, então, a gente cancela usando o G80, cancelamos o ciclo de furação, vamos subir para trocar de ferramenta de novo. Então G0, Z50, vamos pegar a ferramenta 3, que agora vai ser a broca de 12 para fazer os dois furos do meio.
que são na vertical. Então a gente vai de novo olhar lá na tabela. Então a gente tem aqui brocas, broca de 12, 790 e 75. Então aqui a gente vai ter 790 M3. Aí a gente vai posicionar ela em, vamos ligar o fluido, né? Para não esquecer. Posicionar em cima do primeiro furo. Então vai ser X60 e o Y ele vai ser 30 menos 70 vai ser Y20. 20 para cada lado. Vamos posicionar de novo na altura. Então, G43, como é a ferramenta 3, vai ser o H3. Z5 para ficar 5 milímetros em cima da peça. Da mesma forma, vamos ligar o ciclo de furação, que é o G83 de novo, para ir cortando aos poucos. Posição aqui X60 e Y20, que nem a gente já tinha posicionado. Quantos milímetros ele vai abaixar? No caso da broca de 12 ali no meio, a gente tem aqui, ó, que é 15, ó. Então aqui nós vamos ter só Z menos 15. O que é 3, que a gente já está utilizando de padrão. Retração de 5 a gente está utilizando de padrão também. E o avanço, deixa eu olhar aqui que eu já me esqueci, 75. Então aqui vai ser 75. Só vamos jogar a posição do outro furo ali em cima. Então o X vai ser o mesmo, 60. E aí só o Y que vai ser 50. Opa, aqui é X e não G. Ligamos o G80 daí para cancelar o ciclo. G0, Z50 para a gente trocar e pegar a próxima broca. Então agora, ferramenta 4 M6, a gente vai pegar uma broca de 14. Vamos olhar lá de novo na tabela de avanço e rotação, não tem broca de 14, tem uma 3,5, que é o que a gente utilizou na última aula. Então, 705,70. Só para a gente não perder tempo calculando aqui de novo, para aproveitar as ferramentas que já tem ali no simulador. Então aqui, S vai ser o 705, M3 para girar no sentido horário, M8 para ligar o fluido de corte. Vamos posicionar em cima do furo. Então, quais são os dois furos que a gente vai passar? É os dois do 80 milímetros aqui. Então vai ser o X, tem 80, 20 para cada lado. Então X20, Y35, que ela está no meio da peça. Vamos abaixar compensando a altura. Ferramenta 4, então é H4. Z5 para ficar 5 milímetros em cima da peça de novo. G83 de novo. Vamos posicionar daí. X vai ser o 20, Y35 igual em cima. O Z, como é passante, de novo, a broca de 14, então a gente vai deixar o mesmo Z menos 32 para ela passar um pouquinho da peça. Vamos deixar o Q como 3, o R como 5, que é o padrão, e o F como 70, que é o que a gente pegou lá na tabela. Aí a gente só dá a posição do próximo furo, que é X continua, não, X muda para 100 e o Y continua como 35. G80, G0, Z50. Aí a gente vai selecionar agora a broca de 20. Então, P5, M6, broca de 20. Olhamos lá na tabela de novo qual que é o avanço e rotação. No caso aqui não tem a broca de 20, vamos usar a mais próxima, que é 18,5, 510,50. Então aqui vai ser S 510 M3, M8. Aí se nós formos pegar aqui, ela vai ter o mesmo posicionamento, porque são os mesmos dois furos, então eu posso copiar essa linha aqui.
Aqui vai ser igual também, só que ao invés de H4, como é a ferramenta 5, vai ser a ferramenta H5 aqui. O ciclo de furação vai ser praticamente o mesmo também. A única diferença é que eu vou mudar o avanço, porque a broca aqui, o avanço dela é de 50, e a profundidade, a broca de 20 vai só até 13 milímetros ali da peça. Então aqui, em vez de 32, a gente vai deixar 13. Segundo furo é na mesma posição, G80 para cancelar o furo e G0 e 50 para subir é a mesma coisa. Então posso só copiar ela aqui também. Já subiu, agora a gente precisa selecionar daí a fresa de 20 para a gente arrumar ali e fazer o rebaixo ficar retinho e não ficar com o fundo da broca. Então, ferramenta 6, M6, vai ser a fresa de 20. A gente vai olhar de novo aqui, então abaixamos, fresa de 20, 1900. Então, S1900 M3. Ligamos o fluido de corte com o M8. Posicionamos em cima do furo. É a mesma coisa do de cima. Então, posso copiar aqui também. Professor, Oi, boa noite. boa noite. Diga, Patrick. Viu, o senhor não conhece nenhum programa online que dê para fazer online para testar os códigos de fresa? Que não precise baixar, tu diz? Isso. Cara, não conheço. Posso dar uma pesquisada, ver se eu acho. O teu computador não rodou aqueles simuladores ali? Na realidade, o meu computador é aqueles da Positivo, aqueles que é para modo estudo, sabe? Ele é bem pouquinho a memória, 32 GB de memória. E tá lotado, dá 400 MB aquele programinha lá e já não cabe. Ah, entendi. Eu posso dar uma olhada, vou dar uma pesquisada e qualquer coisa eu falo na próxima aula ou deixo disponível na sala virtual ali também, beleza? Mas eu não te Beleza. garanto que eu vou achar, tá? É porque eles fizeram esses computadores aqui para ser mais rápido, mas adiantou nada, pois pouca memória. Uhum. Não, tranquilo, eu vou dar uma procurada por ti. Tá, eu não tinha visto a pergunta ainda, Bartolomeu. Vamos voltar lá então. Ah, Z-15. X60. Aqui, da broca de 12. O que que tu não entendeu aqui? Tu não entendeu alguma parte dessa daqui? Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Deu boa então? Posso voltar lá para baixo? Beleza. De nada. Tá, deixa eu me lembrar aqui agora onde é que eu tô, para não me perder também. Ah, tá. Agora vamos passar só a fresa de 20, que é a última que faltou. Então aqui a gente tem que mudar para H6, porque é a ferramenta 6 também. Aí a gente vai abaixou aqui, a gente vai ligar o ciclo de furação. Então o ciclo aqui vai ser praticamente, ou melhor, vai ser o mesmo, né? Aqui, com a única diferença que a nossa fresa, a gente tem um avanço dela como 1.200 aqui. Só que esse avanço da tabela, já só um lembrete, já comentei com vocês na última aula, mas esse avanço da tabela aqui é quando a gente está fazendo contorno. Quando a gente está fazendo furação, a gente usa o mesmo da broca, que é o mesmo 50 que a gente tem aqui, tá? A posição do segundo furo é a mesma, então a gente pode copiar G80 e o G0 para afastar a ferramenta aqui também. A única coisa que a gente precisa adicionar daí no final, como ela é a última ferramenta, a gente adiciona o M30 aqui, tá? Tranquilo, gurizada? Bateu as coordenadas aí, o ciclo que vocês fizeram? Se não fizeram, tem alguma dúvida dessa parte da explicação aqui? Como é que tá? Professor, Oi. sobre o desafio, precisa mesmo ter aquele vídeo lá ou só a programação já dá?
Você pode ter a programação, mas você tem que apresentar de alguma forma, né? Tem aquelas as formas lá de apresentar, pode ser por artigo, pode ser por vídeo, pode ser por pôster, pode ser por outras formas, mas daí você tem que escolher uma daquelas para você apresentar. Não pode ser só programação, tem que estar incluído numa daquelas formas de apresentação. Dá para pôr num banner, então? Clicando pelo banner? Dá, se você fizer o banner completinho lá que nem eles pedem, pode ser sim, não tem problema. O vídeo foi só uma sugestão, né? Não necessariamente precise ser. Eu acho que fica mais interessante apresentando por vídeo, mas não que seja obrigatório. Tá ok, então, obrigado. Nada. Beleza. Dessa parte da programação das furações aqui, tá tranquilo, gurizada? Alguma dúvida por enquanto? Aparentemente está tudo certo, né? Tá. Eu vou jogar lá no simulador então para a gente ver se está se comportando certinho ou se eu não errei nenhuma parte da programação aqui. Então, simulador, vamos pedir uma nova peça. A peça tem 120, tem 30 ali, só que se eu deixar 30 como é furo passante, ela vai pegar no barramento aqui porque ele não conta morsa nesse simulador, então eu vou deixar aqui como 40 só para livrar. Em Y tem 70. Vou jogar o offset aqui, mudar o ponto zero, tá certo, beleza, milímetros, beleza, tá lá a nossa peça. Deixa eu copiar aqui a programação. Vamos jogar aqui. Lembrando que tem que tirar o G54 daqui, senão ele não vai reconhecer. E o G53 aqui também. Senão o simulador, esse simulador no caso, ele se perde. Vamos achar aqui agora as ferramentas. Então, a ferramenta 1, a gente vai usar como se fosse a broca de 8. Que é a ferramenta 16, então aqui vai ter que ser H16. Ferramenta 2 é a broca de 10. Então aqui vai ser a ferramenta 17 do simulador. Aqui então tem que ser H17. Ferramenta 13 é a broca de 12. Olhando aqui, ela vai ser a ferramenta 18 do simulador. Então aqui tem que ser H18 também. Ferramenta 4 é a broca 14. Acho que é 19. Então aqui vai ter que ser H19. Broca de 20 vai ser a ferramenta 22. Então aqui tem que ser H22. E a fresa de 20 é a ferramenta 8. Então aqui tem que ser H8. Vamos simular ela aqui então para a gente ver como é que ela está se comportando. Pegou a broca de centro, como se fosse a primeira, fez as marcações. Segunda broca, fez os 4 furos aqui e mais o pré-furo dos 2 furos do centro. Terceira broca, fez ali os 2 furos de 12 no meio com a profundidade só até 12. Não, 15, não lembro mais no desenho. 15. Depois passou a broca de 14 passante nos dois e passou a broca de 20 que deixa ali o ângulozinho da broca dentro da furação. E por último, a fresa. Opa, deixa eu aproximar aqui que esse simulador é meio ruim de girar aqui só. A fresa que daí ele deixa o fundo lá retinho e chato.
Tranquilo? Então, nossa programação lá da última aula, basicamente, só para fazer essas furações aqui. Tem um detalhe, vamos fazer com uma peça mais para frente, mas pode ser que a gente não tenha essa fresa aqui do mesmo diâmetro da furação que a gente quer esconder o rebaixo para o parafuso, por exemplo. Vamos supor que aqui é um rebaixo de 20 e a gente não tem uma fresa de 20. O que a gente teria que fazer daí seria pegar uma fresa menor e fazer ali para ela contornar o furo como se ela fosse um rasgo e circunferência, tá?